Muito bem, galera. Nós temos dois assuntinhos para a nossa prova de história. O primeiro assuntinho é esse aqui, o capítulo 2 do seu livro, falando sobre as cidades medievais. Se você quiser acompanhar pelo seu livro, ele vai estar aqui nessa página aqui, ó, 84, tá bom? O que nós aprendemos sobre as cidades medievais? Primeiro, a gente precisa aprender que nessa época aí, no período medieval, foi um período muito grande, um período de 1000 anos aí, que começou no século V, terminou aí lá para o século XV. Nesse período aí de 1000 anos, os romanos, né, que era uma nação muito poderosa que a gente tinha estudado anteriormente, eles foram perdendo o poder. O Império Romano começou a perder cidade. Vocês estão vendo aqui o mapa, ó, do Império Romano. E nesse mapa vocês podem ver que eles estão, ó, diminuindo as terras, porque foram invadidos por povos bárbaros. Povos bárbaros, para quem não sabe, são povos estrangeiros, né? Que não tinham os mesmos costumes que os romanos, tá? Tinham costumes diferentes. Por isso é que os romanos chamavam eles de bárbaros. Bom, como a capital de Roma foi invadida, muitas pessoas que moravam nas cidades, e cidades não era uma coisa muito comum naquela época, mudou-se para a região da zona rural. Depois, aos poucos, lá a partir do século XII, é que as cidades começaram a crescer, começou a receber gente. Aí vocês vão ver aqui na página 85 que quando as cidades começaram a crescer, ela começou a crescer de forma muito desordenada, sabe? As ruas eram muito apertadinhas, tinha muita casa construída de madeira, porque pedra não era muito comum naquela época, então pouquíssimas casas eram construídas de pedra, a maioria era construída de madeira, porque tinha muita madeira. Aí, como não tinha cuidados, pegava fogo, sabe? Muito fogo lá nas casas. Então, foi um momento em que morar na cidade não era muito uma vantagem. Página, tia. Tá? Inclusive, aqui na página 86, diz que a vida das pessoas nessas casas eram muito complicadas. Primeiro porque essas casas eram escuras, não tinha banheiro, não tinha chuveiro, não tinha vaso sanitário. As pessoas usavam baldes para fazer xixi e cocô, usando uma linguagem que vocês conhecem, né? No seu livro fala fezes e urina. Então, os ricos tinham as latrinas, né? Que eram onde era um buraco fundo, onde eles faziam suas necessidades. Então, a falta de higiene nessas cidades medievais aqui, galera, era muito grande. As ruas, por causa da falta de higiene, eram muito mal cheirosas. As pessoas sofriam muito com doenças que se proliferavam devido a essa falta de higiene. E, para piorar a situação, não tinha hospital. Tá? As pessoas viviam no máximo 40 anos. Por que no máximo? Porque ou morriam logo ao nascer, devido ali à falta de hospital, à falta de higiene, né? Ou a dificuldade ali de doenças e de curar essas doenças e da falta de higiene, eles morriam logo ao nascer. Se sobrevivesse, vivia no máximo 40 anos. Só para você fazer uma comparação, hoje a gente vive entre 80 e 90 anos. Naquela época, vivia entre 35 e 40 anos. Ou seja, se eu, que falo com vocês, fosse da época medieval, eu já estava no meu limite, perto de morrer. Tá? Só para vocês terem aqui uma ideia comparativa. Naquela época, galera, não tinha médicos, tá? Quem fazia os partos e quem geralmente atendiam as pessoas em suas necessidades de saúde eram as freiras, porque a igreja ela era muito famosa naquela época e ajudava muitas pessoas. Então, a igreja cristã influenciava muitas pessoas, tá bom? Os remédios não era de farmácia, igual a gente tem hoje, a maioria eram preparados com chás ou coisa desse tipo, tá bom? Na próxima página do seu livro, você pode virar aí, na página 87, está falando como era o comércio na época medieval. Olha só, galera, o comércio ajudou muito a cidade a crescer. Vocês estão vendo aqui uma imagem onde o comércio ficava geralmente no centro da cidade, tá vendo aqui? As ruas eram estreitas, mas ali os vendedores armavam suas barraquinhas e os camponeses podiam levar os seus produtos produzidos na roça, né? Para vender lá. Até hoje existem cidades onde o comércio é no centro. Cândido Sales mesmo, por muitos anos, a feira foi no centro, mas depois tentou mudar e aí voltou de novo para o centro, né? Resultado, galera,
Nessa época aqui, as mercadorias eram locais. Porém, quando as pessoas começaram as grandes navegações, e vocês podem ver isso no mapa que está no seu livro aí na página 88, quando as pessoas começaram essas grandes navegações aqui, eles começaram a conhecer produtos de outros lugares, da América, de outros países, e começaram a trazer para vender nessas cidades. Isso aí aconteceu por volta do século XII, né? Quando as mercadorias vinham de lugares distantes para serem comercializadas e vendidas lá na Europa, lá onde antigamente tinha o Império Romano, tá bom? Então começou a crescer e a variar bastante as coisas que eram produzidas lá. Como as pessoas compravam, galera, produtos em outros lugares, eles tinham moedas diferentes. Cada país tinha uma moeda diferente, ó, para vocês verem aqui, né? Então eles tinham que praticar o câmbio. O que era o câmbio? No seu livro aí, na página 89, diz que câmbio era a troca de moedas. Então, por exemplo, se você está em Roma, você tinha que usar a moeda de Roma, né? Mas se você tivesse na Macedônia, você tinha que usar a moeda da Macedônia. Para isso, você tinha que trocar nas casas de câmbio, né? Então, câmbio era o quê? Era uma casa? Não, câmbio era a troca de moedas. Mas, geralmente, aconteciam em um lugar que era chamado de casas de câmbio, ou seja, casas onde se trocava o dinheiro. O nosso dinheiro é aqui, ó, o real, tá vendo? Se você for para os Estados Unidos, você não vai poder usar o real, você vai ter que usar o dólar. Então, lá nos Estados Unidos, você tem que ir numa casa de câmbio para trocar o seu real pelo dólar, para você poder comprar produtos lá nos Estados Unidos. O dólar, galera, hoje, ele é quase que uma moeda universal, ele é usada quase que no mundo todo. Ou você troca o seu dinheiro pelo dólar, ou você troca pela moeda local, porque cada país ou grupo de países tem uma moeda local, né? Lá no Uruguai, o nome é peso uruguaio, tá bom? Então, cada lugar tem a moeda onde ela geralmente é comercializada. Na próxima página do seu livro, galera, página 80 e 91, nós vamos falar sobre os alimentos lá na Idade Média. O que aconteceu sobre a alimentação na Idade Média? Lá na Idade Média, quando começaram as grandes navegações que eu falei para vocês aqui, ó, o mapa aqui, eles começaram a trazer produtos da América para plantar aqui na Europa. Ó a setinha aqui dos barquinhos, né? Então, eles traziam tanto da Europa quanto para a América, da América para a Europa, e depois começou a viajar para outros países. E assim foi se difundindo a alimentação, ou seja, foi expandindo os tipos de alimentos que eram produzidos em determinados lugares. Na página 92 do seu livro, tem até um quadro aqui onde fala alguns tipos de alimentos que só tinha na América, né? Depois foi produzido lá em outros lugares. Vocês até viram no joguinho lá, né, da batata, que eu dei um exemplo. A batata, que é chamada de batata inglesa, ela veio da América, ela veio do Peru, um país americano aqui. Só que ela foi grandemente plantada na Inglaterra, por isso que o pessoal chama ela de batata inglesa, mas ela é americana. E do mesmo jeito, outros produtos, a nossa mandioquinha, né? A mandioca que a gente consome aqui, é nossa, de origem nossa aqui. E tantos outros. Agora, por exemplo, a uva que você gosta de comer, ela não é daqui, ela veio da Europa, mas foi plantada aqui por causa dessas grandes navegações aqui, onde a cultura foi difundida. O trigo, que é a base, basicamente, da alimentação do mundo todo, é o trigo, também veio de lá da Europa, né? Quer ver uma coisa que veio da Ásia? A cana-de-açúcar, eu amo chupar cana. Então, cana-de-açúcar veio da Ásia. E assim sucessivamente. Na próxima página do seu livro, dá exemplo aqui da batata inglesa e do chocolate, que eram nossos, né, americanos, porém foi grandemente aceito e largamente consumido lá na Europa. Tanto é que teve um problema uma vez lá na Irlanda, que uma praga matou as batatas de lá, muita gente morreu de fome, né? Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas morreram de fome por causa dessa praga aí que matou a batata. Por quê? Porque a batata era a base da alimentação, né? Só que assim, galera, depois dessa difusão de pratos e de alimentos, igual vocês viram aqui, cada país criou seus pratos típicos, né? Igual o Brasil, um prato típico aqui do nosso é a feijoada, enfim, de acordo com a cultura local, foi se difundindo os pratos típicos dos demais países. Outro assunto que nós estudamos está no capítulo 3 do livro de vocês, falando sobre
os tempos modernos, e para focalizar o tempo moderno, você pode abrir aí o seu livro, viu, galera? Na página 95, 96 em diante. Para focalizar o tempo moderno, está falando sobre a indústria. Eu até perguntei lá no joguinho onde foi que surgiu as primeiras indústrias. Acertou quem colocou lá que as primeiras indústrias surgiram na Inglaterra, tá? No século XVIII. Eu acertei. Lá foram onde surgiram as primeiras fábricas. Muito bem. Só que o seguinte, essas fábricas, quando foram instaladas lá, gerou um desgaste para a cidade. Por quê? Primeiro, elas eram construídas no centro da cidade, para facilitar que as pessoas fossem trabalhar nelas. Só que elas produzem lixo, seja esse lixo seco ou molhado, né? Aí o que acontecia? Esse lixo ele era jogado nas ruas, né? Óleos, águas, enfim, esse lixo era jogado, descartado nas ruas, o que tornava o habitar nas cidades desagradável. Porque além da fumaça, porque a maioria das fábricas eram a vapor, né? Além da fumaça, ainda tinha esse descarte do lixo lá nas cidades. Então, as pessoas pobres é quem moravam geralmente nos centros da cidade ou próximas às cidades. Os ricos passaram a morar nos subúrbios, onde existiam árvores e eles poderiam comprar casas maiores, né, mais confortáveis do que quem morava nos centros da cidade. Nessa época surgiu também as máquinas a vapor e os navios a vapor, que serviam para transportar matéria-prima e mercadorias. Nessa página aqui, galera, que é a página 97, vocês estão vendo aí sobre a qualidade de vida, ó, dos operários, né, das pessoas que moravam lá na fábrica. Recebiam baixos salários, trabalhavam muitas horas por dia. Esses baixos salários só permitiam que eles comprassem casas no centro da cidade ou nas periferias ali, onde eram péssimas a condição de vida, né? Sem água encanada, o esgoto era ali jogado ao léu, mal cheio. A alimentação deles era péssima, porque não dava para comprar muita coisa. Geralmente eram as batatas que eu falei para vocês, e o pão. Os homens comiam primeiro, porque eles precisavam trabalhar, e se sobrasse, era lá mulheres e crianças, tá? Aí eu contei para vocês, aqui embaixo vocês podem ver essa imagem aqui. Eu contei para vocês que os ricos, ó, o que os ricos faziam? Construíam suas casas longe desses subúrbios, né? Em lugares onde tinha muitas árvores, onde tinha calçamento. Lá eles viviam luxo. Por que eles viviam luxo, galera? Porque as indústrias produziam muita coisa. Para produzir muito, precisava de muita matéria-prima, que era retirada das terras, dos donos das terras. Então, os donos das terras enriqueceram muito rápido, né? Então, eles viviam, olha o requinte deles aqui, vida muito luxuosa, tá? Lá eles se divertiam com suas festas chamadas de saraus e tal. Com o passar do tempo, vocês podem ver aí na página 99, com o passar do tempo, as indústrias chegaram no mundo todo, inclusive no Brasil. O Brasil demorou muito para chegar à indústria, foi lá para o século XX, mas chegou. Então, galera, muitas pessoas começaram agora a vir morar nas cidades para conseguir esse trabalho, conseguir trabalho, moradia, educação, saúde. Em virtude disso, as cidades ficaram super concentradas de gente. A gente chamou isso aqui na época de êxodo rural, onde as pessoas saíam do campo para morar na cidade, né? Atualmente, a maioria das pessoas do mundo moram nas cidades, tá? A maioria das pessoas moram nas cidades. Nem todas as cidades têm a estrutura adequada para receber esse tanto de gente. Porém, elas chegam a oferecer um pouco mais de conforto do que certas roças ou certos campos, né? Educação, trabalho no comércio, transporte, comunicação, tecnologia, apesar de que a gente já viu lá em geografia que a tecnologia chegou no campo também, mas não é em todo o campo, mas tem avançado. Mas tem desvantagem. Por exemplo, as cidades são mais poluídas, é mais barulhenta, tem congestionamento de trânsito, né? É mais perigosa por causa da violência urbana. Então, existem vantagens, mas também existem desvantagens. Então, quem mora nas cidades tem ali o emprego, tem ali a saúde, a educação, tem ali o acesso a entretenimento, tem tecnologia, porém, perde, né, a qualidade de vida por causa da violência, do trânsito, congestionamento, poluição, e assim
sucessivamente. Falei rápido, mas é porque eu queria fazer aqui um resumão do nosso